Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração que estamos iniciando agora. Desde já eu quero convidá-lo a deixar no chat seus pedidos de oração, testemunhar os seus agradecimentos, expor aquilo que você tem a agradecer diante de Deus e diante dos seus irmãos, que possamos juntos nesse momento cultuar o Senhor com alegria e exaltar o nome dele. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que onde em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Eu convido os irmãos a, neste momento, abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 43. Vamos ler juntos. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza.
Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz, a tua verdade para que me guie, e me leve ao teu santuário, ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Vamos orar e colocar as nossas vidas diante de Deus. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome e Te exaltar, porque Tu és o nosso Deus. Colocamos diante de Ti esse culto e Te pedimos que o Senhor faça conforme a Tua vontade, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos derramar diante do Teu altar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e que possamos bendizer ao Teu nome, porque o Senhor está conosco. Tu és nosso auxílio e nosso Deus. É assim que Te oramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor? Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Bem, meus irmãos, nesse momento nós vamos assistir mais um vídeo missionário para nos lembrar que nós temos uma missão como cristãos, que é proclamar e levar o nome do Senhor a toda criatura. Que possamos sempre lembrar do nosso compromisso diante do Senhor. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Agora, meus irmãos, nós vamos continuar na presença do Senhor e ouvir um pouco mais sobre o que a palavra dele tem a nos ensinar. Vamos para o nosso momento da palavra. Amada igreja, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Meus irmãos, como é bom estar aqui mais uma vez para cultuarmos e adorarmos o nome do Senhor. Através dos cânticos, da obra missionária, esses vídeos que nos emocionam, através da sua oração. Nós vamos estar orando pelo seu pedido de oração aí no chat e pela sua adoração e glorificação a Deus em gratidão, que também devemos, não é? Não podemos nos esquecer do Senhor. Bendito seja o seu nome. Meus irmãos, nós desejamos que este mês de novembro e ao chegar dezembro, tudo possa ter voltado ao normal, ou talvez ao novo normal, porque os cuidados continuam até que essa vacina chegue.
Mas o desejo desse pastor e da diretoria desta igreja é que já pudéssemos ter voltado de tudo, não é? Mas a gente sabe que existe algumas questões que envolvem o medo, os grupos de risco. São questões que, por exemplo, a campanha agora passou, vamos ver o que vai acontecer, como estarão os indicadores, né, os números aí apresentados pela imprensa, para que em dezembro a gente possa voltar e fazer uma avaliação, e eu creio, na graça de Deus, se assim for a sua vontade, a gente volte normalmente à nossa EBD presencial, ao nosso culto de quarta-feira de oração presencial. Não sei se conseguiremos transmitir todos, não sei se quarta-feira será possível por questões de termos a mão de obra, né, para fazer isso. Os irmãos da mídia têm seus afazeres também, mas tentaremos. De fato, o que queremos é voltar e ver os irmãos, poder estar juntos, amém? E eu queria lhe pedir que orasse por isso, pedisse a Deus por essa situação, para que tudo volte ao normal. Eu deixo aqui o meu abraço, eu tirei aí 12 dias de descanso, mas já estou de volta. Domingo tivemos a nossa ceia do Senhor, tivemos a eleição, que a mão de Deus esteja aí agindo e operando, e teremos agora, final do mês, dia 29, o nosso culto de celebração do aniversário da Igreja Batista Betel. Você não pode perder, vamos fazer dele um marco da volta da igreja, com todos os cuidados necessários, mas que Deus possa abençoar. E em dezembro teremos também, queria que você se preparasse, orasse e tivesse presente. Teremos o aniversário da nossa congregação no Santa Helena. Pastor Manuel estará lá pregando. Será uma grande bênção, não é? A missionária Marta, a igreja está sendo feita uma pequena reforma, um reparo, o pessoal do patrimônio, e nós queremos em dezembro estar lá. O pastor deve mandar os cartazes e o convite para a igreja mãe, tá bom? Muito bem, nessa feita eu queria pensar com os irmãos num texto da Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 111. Então abra a sua Bíblia no Salmo, no capítulo 111, é um salmo curto, mas um salmo abençoado, um salmo que fala muito aos nossos corações. Salmo 111, a partir do verso 1, diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Sim, aqueles que servem a Deus, não é? Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdades e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Louvado seja Deus por esse lindo e adorado salmo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos fale ao coração. Ora, Deus que conhece todos os corações, que venha consolar, que venha produzir fé e estabelecer a sua palavra, né? O levantar, o enxergar a vontade de Deus, o entender os seus propósitos através da iluminação da sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai querido e Deus amado, te louvamos por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos aqui, louvando, cultuando o seu nome com canções, orações, pela dirigência, por tudo que fizemos até agora. Bendito seja o teu nome. Pai querido, nós esperamos tão ansiosamente voltarmos a uma vida normal, pelo menos
boa parte dela. Pedimos que estejas estendendo a tua mão e tendo misericórdia, trazendo direção quanto a essa vacina o mais rápido possível. Usa os homens, Pai. O Senhor é quem coloca a ciência na mão deles. O Senhor usa os homens. Senhor, que o Senhor possa estar falando para que a sua igreja volte, tirando o medo daqueles que porventura ainda não querem voltar porque tem algum receio. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos sim ter toda a prudência, mas queremos ter a ousadia de crermos que a igreja é o lugar seguro, a igreja é o lugar de adorarmos, que não existe igreja virtual. Este é um canal onde estamos divulgando o Evangelho, mas igreja no sentido original da palavra é a nossa assembleia, é olharmos, é estarmos juntos. Igreja é o cultuar de Deus, da grande congregação. Por isso te pedimos, nos ajude e abençoa-nos, Pai, para que possamos o mais rápido possível voltar à normalidade. Agora, Pai, fala conosco através da Tua palavra. E aquele que está aí cansado, abatido, sem esperança, ou precisa de fé, ou de uma direção, ou de cura, que ao ouvir a Tua palavra, o poder de Deus se manifeste para a glória do Teu nome, para que o Teu povo diga adeus sobre Israel. Em nome de Jesus, todo louvor, toda honra e glória serão dados a Ti. Diga amém. Louvado seja Deus. O livro de Salmos é um livro de graça, de muita... Eu sou apaixonado por esse escrito tão antigo, porque expressa todas as facetas da alma, dos sentimentos humanos. O salmista, ao contrário que muitos pensam, revela suas fraquezas, é Bíblia, e os homens revelam suas fraquezas, confessam seus pecados, dizem dos seus medos, também fazem júbilo pela alegria, pela provisão, pela criação, pela contemplação de ver as obras de Deus. Então o Salmo é um dos livros mais completos no sentido de revelar a natureza, daquilo que somos, da criação de Deus em todos os sentidos e toda a criação, uma poesia maravilhosa. E esse Salmo nós não sabemos exatamente quem o escreveu, não sabemos, meus irmãos, não. Esse Salmo e o Salmo 112 tem uma ligação. Se o Salmo 111 revela a grandeza das obras de Deus, o Salmo 112 fala da criação de Deus, do homem, da piedade, daquilo que Deus faz através do homem. E nós queremos nessa noite tentar entender aqui, pela presença, pela maravilhosa graça do Senhor, aquilo que Deus quer nos ensinar através desse salmo. Então eu quero aqui, de forma expositiva, colocar algumas coisas que são importantes como lições para nós essa noite. A primeira coisa que eu queria ver aqui é que ele começa dizendo: aleluia, de todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Oh, louvado seja Deus! A primeira coisa que nós podemos aprender através desse salmo é que Deus é um único digno de receber toda adoração, todo louvor. Talvez Mateus capítulo 22, 37, Jesus tinha se lembrado desse salmo quando disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Rendei graças ao Senhor, o ato da adoração a Deus, porque Deus chamou, porque Deus criou todas as coisas, porque que Deus criou todo ser que respire. O próprio Salmo diz, não é? Todo ser que respire, faça o que, meu irmão? Louve ao Senhor, renda graças ao Senhor, glorifique ao Senhor. Para isso você foi chamado, para isso você, que talvez ainda não tenha feito uma decisão por Deus, entendendo o seu estado de pecador, tudo o que aconteceu com sua vida e o que Cristo fez por você, Ele lhe chama, Ele quer resgatá-lo, Ele quer salvá-lo, mas Ele quer a sua adoração, porque você foi criado originalmente para glorificar e render graças ao Senhor. Essa é a primeira coisa que o Salmo abre dizendo: rendei de todo o meu coração, como Jesus ensina lá. Talvez em mente esse Salmo, de todo o coração, ame a Deus, ame ao Senhor com todo o seu coração. Ele diz: rendei graças ao Senhor, de todo o seu coração, rendei graças ao Senhor. Ele é o único digno. É interessante que muitas vezes o coração do homem, e que também muitos daqueles que servem a Deus, por
por uma questão de não compreender ainda, não ter entendido a verdade bíblica, ou ter sido ensinado de forma errada, ou porque realmente há um desejo no coração do homem, e isso às vezes passa pela igreja também, de buscar a glória para si. Então os homens estão sempre colocando os seus olhos em lugares e em pessoas, quando na verdade, depois que alguém se converte, só há lugar e espaço para render glória e louvor a uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Dentro do reino de Deus, naquilo que chamamos de igreja, não há espaço para outra adoração, para adorarmos e falar: pastor, mas a gente não adora, não de forma explícita, mas velada, ou muitas vezes inconsciente. Quando você vai a uma igreja e você só quer ouvir aquele pregador, ou aquele pregador é a sensação, ou dentro do seu coração ele é tudo, parece que tudo que sai da boca dele é palavra fiel, como se não fosse um homem sujeito a falhas, e o que transmite de bom vem da parte de Deus, em lugares, não é? Em objetos. Quantas pessoas estão fixando sua fé, sua adoração, levando o seu louvor para coisas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina, não é? Amarás o Senhor teu Deus de quê? De qualquer jeito, não, de todo o teu coração. Aí o salmista disse: de todo o coração rendei graças ao Senhor, porque Ele é o único digno. Rendei graças ao Senhor. Meus irmãos, quando nós não fazemos isso e não entendemos isso, nós nos tornamos um povo que conhece a Deus, mas com um espírito diferente, com um espírito errado, porque a nossa compreensão está errada. Então nós praticamos, às vezes a gente vê cartazes pregados com fotos, e a gente fala muitas vezes daquela outra religião, mas nós não praticamos. A questão dos paparazos, né? Do fanatismo por fotos, da exposição com aquele ou com aquela. Tudo isso vem da onde? Ah, não, mas o senhor está exagerando, isso é só uma questão de carinho. Não, não é. Muitas vezes vai para o campo da idolatria, de dar graças àquilo que não é, que não deveria. E como igreja nós precisamos entender isso, que nós devemos render graças ao Senhor. Muitas vezes somos gratos e rendemos graças a tantas coisas e pessoas, mas ao Senhor o cristão tem que todos os dias renovar a sua vida espiritual, a sua vida da fé, a sua vida como um altar, como oferta viva, como o apóstolo Paulo fala, como sacrifício vivo diante de Deus. É a sua vida agora. E o salmista abre este salmo dizendo: de todo o coração, não é de qualquer jeito, nasce no coração a compreensão, o entendimento que é a Deus que nós damos toda a graça. E como fazemos isso? Ele diz: rendei graças ao Senhor, de todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos. Aonde? Na sua assembleia, publicamente. É possível que ele esteja falando, o salmista esteja falando que faz isso e que devemos fazer isso hoje, e sempre foi assim, aqueles que adoram e conhecem o nome do Senhor, publicamente. Não podemos, as pessoas vão para estádios, e quando eu falo as pessoas aqui, entendam-se cristãos, eu estou falando para crente aqui, e o não crente vai entender isso também. Vai para estádios, vai assistir um jogo, uma TV, vai assistir um filme e tal, e a gente se expressa, a gente se alegra. Você já viu um estádio quando está jogando um Corinthians e um Flamengo, por exemplo, as duas maiores torcidas do Brasil? As pessoas pulam, parece que aquele negócio treme e vai cair, e elas se expressam corporalmente, e elas ali rendem sua graça, seu louvor àqueles homens, porque é o craque, porque é isso, é aquilo. Isso é disso que estamos falando. Ele diz: é ao Senhor, é de todo o coração e é publicamente. Aí chega na igreja, a gente tem vergonha de levantar uma mão, porque pode pensar que eu sou pentecostal, ou porque qual é o problema? É para Deus que você está fazendo, não é euforia coletiva, é porque Deus está movendo o seu coração. Não tem problema você ficar quietinho, claro que parte do coração, porque Ele inclusive começa de todo o coração, mas a gente expressa também com gestos, com o corpo, porque Deus nos deu para louvá-lo. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia de quem?
Na companhia de quem você anda mais? Porque tem crente que está andando mais como o Salmo 1 diz que não deve, do que com a igreja. Na companhia dos justos, na assembleia. Perceba os detalhes da palavra de Deus, meu querido e minha querida. Na companhia dos justos, na assembleia. Provavelmente ele esteja falando de uma adoração, de uma exaltação, de uma rendição, de uma glorificação a Deus, né? De dar graças ao Senhor com todo o coração, publicamente. Isso é igreja. Para isso nós somos chamados, para render graças ao Senhor, para glorificar o seu nome, para bendizer o seu nome, amém? Então, se porventura nós precisamos sondar os nossos corações, você sabe, o coração do homem é enganoso e o mais corrupto de todos, diz as Escrituras Sagradas. Precisamos todos os dias sondar as intenções do nosso coração e pedir: Deus, conserta, Deus, pela sua misericórdia, esse coração tem a tendência, esse coração é sondado todo o tempo, visitado pelo pecado, me ajuda, porque para Deus precisamos canalizar primeiro a Deus de todo o coração. E ele diz, para finalizarmos esse ponto, de todo o coração renderei graças a quem? A mim? Aos homens? É a você? São as coisas? São os ídolos, os famosos? Não são. Ao Senhor. Na presença de quem? De qualquer um? Não estou dizendo que não devemos, porque na vida, trabalho, escola, faculdade, andamos, mas existe um lugar especial, chama igreja, povo de Deus, congregação, Assembleia dos Santos. Ele diz: na companhia dos justos. Justos são aqueles que foram justificados, pecadores justificados pela obra redentora na Assembleia dos Santos. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine pelo seu Espírito para onde estamos rendendo, colocando, canalizando a nossa adoração. Ele prossegue a partir do verso 2 ao verso 4, queridos. Ele então diz quais são os motivos que o leva dentro desse poderoso plano de Deus, não é? A adorar, a render graças ao Senhor. Perceba aqui comigo no verso 2, ele diz: porque grandes são as suas obras, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Ele, a partir do 2 até o 4, as suas obras, né? Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Por quê? Porque não há nada que um jogador de futebol possa fazer dentro do campo que se compare. Não há nada que um pai, que uma mãe, não há nada que um pastor, que um líder, que um homem, não há nada que alguém possa fazer. Porque muitas vezes o render da graça, do louvor, está ligado a uma qualidade ou qualidades de alguém. Então ali mas perceba, o salmista faz questão de dizer por que ele está, por que é de todo o coração, por que é a Deus, por que tem que ser junto com os santos e com os justos, porque são quem entendem. E aí no verso 2 ele diz: porque são aqueles que se comprazem, que se deleitam, que têm prazer. Ele diz no verso 2: grandes são as obras do Senhor. E as obras de homens? São grandes em que sentido? Em que aspecto? Em que alcance? Queridos, entende isso, que nós como igreja, como povo de Deus, temos que nos voltar para a Bíblia, entender o que a palavra de Deus ensina e limpar os nossos corações dos ídolos e postes ídolos, e limpar o nosso coração mesmo dentro de casa, de coisas que nós colocamos no nosso ser, de valores que damos a coisas que não tem. Ele diz: é de todo o meu coração, porque grandes são as tuas obras. A justiça de Deus. Deus é justo em todos os seus feitos. Na sua punição Deus é justo, no seu julgamento Ele é justo. Ele é justo, Ele deu a chance. Você nunca vai encontrar um traço de injustiça.
pela sua graça, o seu favor que se manifesta aos homens, porque você não merece, pelas suas misericórdias, que é o motivo de não sermos fulminados, desse mundo não ser queimado, porque Deus poderia e não seria injusto se o fizesse. Tudo se revela através da sua criação. Quando você olha para um ser humano, você vê ali a expressão do poder de Deus, porque foi Deus que criou. Quando você vê um médico, uma pessoa, a complexidade de um ser humano, de cada órgão, como funciona, dos homens que estudam e nunca conseguirão entender ou reproduzir algo tão tremendo, obras da mão do Senhor. Por isso ele diz: grandes são as obras do Senhor, considerada por quem? Por todos. Por todos quem? Por todos aqueles que temem a Deus, por todos os justos. É por isso que é diante do justo, porque o ímpio vira as costas para Deus e diz não a Deus. Porque através daquele amigo nosso, aquele patrão, aquele chefe, ele simplesmente, mas Deus não existe. Isso aqui a gente, cada um por si. A gente faz o nosso, nós fazemos o nosso destino. Reconhecido, não reconhecem. Quando a gente levanta de manhã e olha o sol, ou um tempo nublado, vê o sol, à noite quando vê a lua, as estrelas, quando o vento sopra nas nossas faces, quando abrimos os nossos olhos e contemplamos árvores verdes, flores, nós estamos vendo a grandeza. Quando vemos a água que bebemos, que tomamos banho, os mares, os rios, quando olhamos para um animal, ele diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nele se comprazem. Ele diz no verso 6: as suas obras, nas suas obras há glória e majestade. Em que obra humana manifesta-se esses atributos? E a sua justiça permanece para sempre. Olha o que ele diz no verso 4: ele fez notáveis as suas maravilhas. Quem pode escrever nos céus, desenhar as nuvens, o arco-íris? Quem pode desenhar toda a estrutura geográfica do nosso planeta, só para a gente ficar aqui? Ele diz: ele fez notáveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Meus queridos, há tantos motivos, há tantas razões, ao invés de se queixar, ao invés de reclamar, é render e agradecer a Deus por tudo que nos rodeia, por tanto poder, por tanta majestade, porque as obras do Senhor, como ele diz, são cheias de glória, de majestade. É glorioso contemplar as obras do Senhor, a sua justiça. Tudo se revela através das suas obras. Os homens podem evidenciar. Paulo escrevendo aos Romanos, diz: os homens são indesculpáveis, porque Deus colocou no seu coração, e Deus mostrou pelas suas obras que existe e que Ele é Deus. Eles são indesculpáveis. E muitas vezes, dentro de uma igreja, servindo a Deus, nós não observamos isso, nós não agradecemos a Deus. Você hoje já agradeceu a Deus? Você hoje já disse: Senhor, obrigado porque eu levantei, obrigado pela noite que o Senhor, o guarda de Israel não cochila, o sentinela esteve ali te protegendo. Você já agradeceu a Deus, mesmo por aquilo que não deu certo, porque Deus tem os seus planos, porque você sabe que tudo coopera? Você já agradeceu a Deus hoje por estar aí ouvindo, pela família, por tudo que Deus tem feito? Gratidão, render graças ao Senhor, junto dos justos, na congregação, na assembleia, porque as obras do Senhor são maravilhosas, porque todos aqueles que se deleitam delas sabem, porque elas são justas, gloriosas, poderosas, porque elas são notáveis e maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí do verso 5, do verso 5 ao verso 9, ele fala do verdadeiro cuidado, não é? A gente cuida um do outro de alguma forma, mas quem é que cuida mesmo de tudo e de todos, senão o Senhor?
Veja aí comigo, a partir do verso 5. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Primeiro ele dá o sustento, depois ele é um Deus da aliança, manifestada ao seu povo, o poder das suas obras, dando-lhes herança das nações. Olha, aqui tem várias questões colocadas do verso 5 ao verso 9. A primeira coisa é que quem é que dá o sustento? De onde vem? Eu às vezes quando eu paro para orar, eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu faço? A semente é Deus que dá, a chuva é Deus que dá, o sol é Deus que dá, a terra é Deus que dá. O que a gente faz? Ir lá e cavar uma terra e plantar? Isso não resolveria nada. Tudo é Deus, o pão que vem. Mas é o meu trabalho, é o meu esforço. Sim, é Deus que te permitiu estar ali. É Deus que levantou aquela empresa, aquele patrão. É Deus. Ele diz aqui, o salmista engrandece, porque você tem tantos motivos para render ao Senhor, para glorificar a Deus, para bendizer ao Senhor. As suas obras estão ali, e porque também Deus é bom. Talvez ele se lembre aqui nessa parte, o salmista chega citando aqui a fidelidade de Deus a Jacó através de José, quando veio fome sobre o Egito. Deus é este Deus que se manifesta quando um caos vem. Jacó poderia ter morrido com sua família, mas José, naquela tragédia, se lembra naquela tragédia dos irmãos venderem José, queriam matá-lo, mas venderam. Ele foi parar no Egito, virou governador naquele lugar, uma fome assolou a terra. Deus, naquilo que poderia ter sido a desgraça, dizer Deus esqueceu, Deus abandonou, ele tinha uma aliança. O texto fala de aliança. Aqui nós temos aqui, é possível que ele esteja falando disso, da aliança de Abraão, de Jacó, manifesta em José, que agora o povo de Deus estava protegido ali no Egito. A fome assolava, mas olha os propósitos. Quem é que dá o sustento? Ele diz, dá sustento aos que o temem. Deus dá sustento a quem o teme. A tragédia foi grande, o coração de Jacó ficou pequenininho, mas Deus tinha um propósito naquilo, e lá na frente se revelou como sustento para aquele povo, para aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lembrar-se-á da sua aliança, porque Deus é um Deus de aliança. Você pode ser infiel, mas Deus é fiel. Ele é um Deus de aliança. Esse salmo é muito forte, muito poderoso, no sentido de dizer quem é Deus e por que de todo o coração você tem que render graças a Ele e não ficar adorando coisas e outros, esquecer de dar a Ele o melhor. Fala, pastor, não, é porque às vezes a gente dá muito do nosso ser, da nossa força para essas coisas, mas quando chega na igreja, para as coisas do Senhor, não tem força, não tem vontade, eu não posso. E olha, não vou falar não, porque poderia, mas deixa que a palavra fale. Não temos vigor para fazer as coisas do Senhor, para atender um pedido de Deus através de um homem, de uma pessoa. Esse Deus que te proveu o pão, esse Deus que te deu tudo, e que tudo que você goza nessa terra é obra maravilhosa, justa, de misericórdia dele. Esse Deus que não quebra a sua aliança, ainda quando os homens quebram. Deus de aliança. Ele diz mais: manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. Talvez aqui o salmista tivesse em mente a terra prometida, onde havia nações, mas quem deu? Deus deu, porque Deus é Deus de aliança. O ponto 1 está voltado à aliança, passa, e o ponto 2 volta a ser a aliança novamente. Porque Israel tomou posse daquela terra, um povo que foi desobediente no deserto, uma geração que morreu no deserto quase todo, e Deus não abriu da sua aliança e deu a sua nação, deu às nações. É o que o salmista está dizendo. Então, do verso 5 ao verso 9, nós vimos aqui a fidelidade, a retidão e o poder de Deus, não é? Olha o que ele diz no verso 7: as suas obras, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis em todos os seus preceitos. Deus é Deus de fidelidade, meu irmão.
Talvez você esteja sendo infiel ao Senhor, não o adorando, infidelidade na adoração, infidelidade de lhe dar o melhor da força, muitas vezes infidelidade no dízimo, nas ofertas, muitas vezes infidelidade no seu tempo. Mas Deus não é assim. Deus espera de você gratidão, Deus espera de você coração, porque Ele não é assim, porque Ele é Deus de aliança, Ele é Deus fiel, Ele é Deus justo, Ele é Deus verdadeiro. E Ele diz no verso 7, as suas obras, as obras de suas mãos, são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Deus não faz nada por acaso, nem reclamando, nem murmurando. Deus é fiel a você, e eu e você temos sido fiéis a Deus, a começar do nosso coração, porque quando não tem o coração, o resto não tem. A começar do nosso coração e da nossa adoração. Ele diz, verso 8: estáveis para sempre, estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Com Deus não há a possibilidade do fracasso, da coisa não dar certo, dele se arrepender e dizer vou mudar. Não há. As coisas do Senhor são firmes. Sabe, quando Deus edificar a sua vida, Ele vai edificar mesmo. Quando você deixar Deus edificar, quando você se render aos pés do Senhor, dar todo o seu ser, todo o seu coração, e fazer isso aqui, reconhecendo suas obras, sua grandeza, seu poder, fidelidade, bondade, suprimento, você vai entender que você vai ter estabilidade na sua vida emocional. Tem pessoas que ficam em cima, ficam embaixo, ficam em cima, ficam embaixo. Está bem, estou mal, As coisas que Deus faz na vida de um ser humano, as coisas que Deus fez na história sobre o seu povo, são estáveis, são duráveis, são feitas em fidelidade e em retidão. Deus não usa atalhos. Olha o verso 9: enviou ao seu povo a redenção. Talvez esse seja o ponto central deste salmo: a redenção de Deus, a salvação de Deus, a obra que ele já fala aqui de todas dessas atribuições da fidelidade, da retidão, da misericórdia, da aliança de Deus, que salvou o seu povo no Egito, que colocou o seu povo na terra prometida, trazendo redenção ao seu povo através do seu Filho. O que Deus fez por você, o que Deus fez dando sua própria vida para transformar a sua. Deus se fez homem como você, para levar homens como eu e você ao Deus Todo-Poderoso. Jogou toda a sua ira na cruz sobre o seu Filho, aplacando ali a ira de Deus pelo pecado na pessoa de Jesus, para que eu e você tivéssemos acesso ao Senhor. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. É por isso que ele diz: de todo o meu coração eu renderei graças ao Senhor na companhia dos justos da assembleia, porque todos sabem da grandeza e ouviram porque vivem dela, do que a majestade, a fidelidade, a provisão, a proteção, o amor de Deus, a retidão e as maravilhas das suas obras. Percebe isso? Que coisa maravilhosa esse Deus de aliança. Este salmo é muito poderoso no sentido de nos levarmos a entender quem é Deus e por que devemos adorá-lo, o que ele é para o seu povo, o que ele foi para Israel, quando aquele povo não merecia, mas ele deu a herança da terra, assim como nos dará a nova Jerusalém, assim como nos deu a vida eterna, assim como nos deu uma nova vida, porque morremos e nascemos. Temos duas datas de nascimento, aquele que aceitou Jesus, porque quando Deus entra, tudo muda, e Ele modifica as nossas vidas. E agora esse coração tem que render graças a Ele, tem que dar o melhor de si a Ele, e muitas vezes nós damos a outras coisas. E para terminar aqui no verso 10, não é? Ele diz ainda, o verso 9, segunda parte: estabeleceu para sempre a sua aliança, para sempre. Deus não vai mudar. Mude você o seu coração nessa noite. Diga: Senhor, me perdoe,
eu me rendo aos teus pés. Eu reconheço que tenho dado mais minha força, minha vida, minhas coisas, em outras coisas tenho colocado os meus olhos, mas nessa noite eu quero me render a Ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno, e é de todo o meu coração que eu farei isso. Ele diz: a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O nome de Deus é um nome poderoso. Quem o usa com consciência, sabendo, verá o poder que se manifesta. E por fim, ele termina dizendo no verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam o louvor. O seu louvor permanece para sempre. Quem revela a prudência? Quem pratica o temor do Senhor. O temor do Senhor, isso é derramado, é tudo aquilo que é derramado através de todo o seu ser, em cada área da sua vida. Aquele que teme a Deus, derrama-se, esse temor se derrama em cada atitude, em cada área da sua vida, sempre perguntando a Deus, sempre buscando a direção de Deus, sempre buscando a vontade de Deus para a sua vida, sempre temendo a Deus, não do fato de ter medo de Deus, mas dizendo: eu quero agradar ao Senhor, eu quero viver para glorificar o seu nome, minha vida ser um sacrifício diante do Senhor. Então esse temor ao Senhor se evidencia, ele diz aqui, em todas as áreas da sua vida. Sabe, naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou deixar de fazer, em como eu vou gastar, aonde eu vou gastar, no que eu vou falar, no que eu vou deixar de falar, em todas as áreas, dentro e fora, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. O temor de Deus mostrará, ele diz isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque você ama a Deus. Revelam prudência todos os que praticam o temor do Senhor. Ele termina então dizendo que é dessa forma. Eu termino aqui tirando 4 lições importantes dentro desse salmo. A primeira delas: Deus é o único digno. Se você é daquele ou daquela que ainda fica colocando e glorificando mais a criação do que o Criador, peça perdão a Deus e mude isso. Ele é o digno de louvor. A Ele seja o teu melhor. Se o teu grito é maior para o teu time, se o teu grito é maior para aquele filme, se, sei lá, para aquela coisa, tem tantas coisas hoje, do que para Deus. Se você dá mais forças para algumas coisas do que para o reino, para a obra, peça perdão a Deus. Ele é digno do seu melhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos entender de quem de verdade são as grandes, maravilhosas feitos e obras que qualquer homem nessa terra, mesmo aqueles que criaram o avião, o celular, as vacinas e qualquer coisa, nem perto, eu não tenho nem como falar e explicar isso, estão. Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, de ser obras de glória e de majestade, justiça, de misericórdia, de benignidade, como as do Senhor. Nem perto. Eu aprendo aqui que eu tenho que olhar para a criação, para todos os dias me render ao Senhor e dizer: seja bendito o Cordeiro de Deus para sempre, aleluia. Eu aprendo aqui em terceiro lugar que Deus é fiel e justo, que Ele manifesta a sua justiça. Esse salmo fala da justiça, do poder de Deus. Ele é fiel, ele diz no verso 8, fidelidade e retidão. Não posso deixar de citar e de destacar a sua redenção dentro da sua justiça e fidelidade. A obra redentora para homens pecadores que mereciam a morte e o inferno. Ele, Deus, decidiu te amar. Tome uma posição nessa noite. Peça perdão, se arrependa e abrace a salvação no Senhor, para que a sua vida seja salva e sua vida seja mudada para a glória de Deus. E por fim, nele, só nele, temos a certeza, o salmista disse que é perfeito, que a sua fidelidade e redenção, as suas obras, as obras da sua mão são justas e verdadeiras, fiéis os seus preceitos, estáveis. Só nele alcançaremos a segurança. Não é no presidente, não é nesses que foram eleitos agora. Governos vão e vêm, o mundo, as palavras de Deus permanecerão. Só nele você estará seguro. Não ponha sua segurança em mais ninguém. Amém? Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Quero orar com você nesse momento.
curve sua cabeça, vamos orar pelos pedidos, vamos orar e agradecendo a Deus pelos agradecimentos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido e Deus amado, toda glória, toda honra sejam dados a Ti, o único digno de todo louvor, de toda adoração. Perdoa-nos quando colocamos em homens e na criação, olhando para ela não para reconhecer e ir a Ti, mas muitas vezes adorando a criação ao invés do Criador. Quando nós pegamos o nosso tempo, nossa energia, nossas coisas e damos mais ao mundo do que a Deus. Rendei graças ao Senhor de todo o coração. Ajuda o Teu povo, perdoa-nos, Pai, e nesta noite haja conserto no coração, na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Se alguém arrepende-se, Pai, como pecador, nunca confessou o Senhor como Deus e Salvador, aceita esse coração, perdoa os pecados dessa pessoa, entre em sua vida e muda a sua história, para a glória do Seu nome. Os pedidos de oração do Teu povo, que se sente incapaz de resolver, e que por pedirem reconhecem Tua grandeza e o Teu poder, como esse salmo expressa. Deus, atenda o Teu povo segundo o Teu querer, conforme o Teu poder, e visita essa situação no nome de Jesus. Também celebramos a gratidão, como é importante a gratidão a Deus. Visita o Teu povo e ajuda-nos a ser um povo grato, e que essa gratidão se expresse em obras e também em palavras, Pai. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ser com o Teu povo o resto dessa semana, no culto que teremos final de semana de missões. Nos ajuda, abençoa a festa que faremos aqui. Dizemos obrigado, Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou nesses 35 anos de Igreja Batista Betel. A Ti toda a glória, toda a honra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o seu resto de noite, sua semana, que Deus te guie, que a mão do Senhor esteja contigo. Nós vamos terminar ouvindo um louvor e depois estamos encerrados. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite, Deus te abençoe no nome de Jesus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo do obreiro, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual.
ao Cordeiro, nós chegamos para o lar.